Marcel, queria que você falasse aí para quem que é o Marcel, aí nos segura nos 30 segundos, falando um pouquinho. Ah, tem mais também? Segurança dele também? Como é que é teu nome? O Santiago. Nome forte aí. Santiago. Santiago, agora, não tem dúvida Bem-vindo, Santiago. Obrigado, obrigado, Manuel. Eu sou o Marcial César, estou aí há praticamente 30 anos no segmento. Comecei minha carreira aí, trabalhei durante 10 anos com projetos de máquinas, depois técnico em plásticos, engenheiro químico. Depois desses 10 anos ingressei na antiga Poliolefinas, depois foi mudando até chegar a Braskem. Saí da Braskem em 2023, fazendo atendimento a clientes, focados sempre nos polietilenos, extrusão de filmes. E atualmente trabalho como consultor de materiais na Carnevale. Então, estou aqui em nome da Carnevale para participar então, do evento. Queria agradecer pelo convite que nos foi feito. Claramente, né, a Carnevale entendeu a importância do evento e estarmos participando. Eu e o Santiago. Muito obrigado. E o Santiago? Fala um pouquinho, Santiago, também. Resumir um pouquinho, mas 24 anos de Carnevale e minha formação em engenharia de plásticos. Ok, rápido, hein? Muito obrigado. E você fica aqui no Rio Grande do Sul? Então, tá bem. Vamos lá, então, Marcelo. Vamos lá. E nós vimos muito bem. Tem coisas boas, aconteceu coisas boas de extrusão na feira. Muito interessante. E eu queria... fico muito feliz porque vocês vão poder perceber que a apresentação está muito em linha com o que já foi falado, foi comentado aqui. Então, as percepções, elas estão muito bem alinhadas. Apesar da gente não ter conversado antes, né, a gente vai perceber que caminha nessa direção. Eu queria mudar uns slides, tem um pointers. Ótimo. Então, são as nossas observações que nós tivemos na feira. Nós ficamos focados, obviamente, a apresentação está focada em extrusão de filmes, matéria-primas, tendências, algumas atualizações da Carnevale e as nossas conclusões. Os expositores de máquinas da feira, né, nós tínhamos lá e percebemos a representação de diversos países. Né? A feira é uma feira, como já foi falado aqui, a maior feira mundial de plásticos. Então, nós tínhamos expositores de máquinas, alguns ou boa parte deles com máquinas operando na feira, alguns não, mas expositores da Alemanha, do Brasil, a Carnevale estava representando lá, da China, Itália, Índia, Taiwan, Turquia, Estados Unidos. Indo direto para as nossas observações, nós percebemos que o foco realmente foi sustentabilidade. Há uma preocupação por embalagens totalmente adequadas à reciclagem, e isso eu pude conversar em alguns instantes, em função de regulamentação. Né? Então, a partir de 2030, na Europa, as embalagens elas precisarão ser todas recicláveis. Então, eu pude perceber, né, que todo o movimento nesse segmento, ele leva muito isso em consideração, essa obrigatoriedade, então, de que as embalagens estejam totalmente preparadas para a reciclagem. Também observamos a ampliação no uso de PCR nas estruturas de filmes e embalagens. Então, é muito comum a gente encontrar nos estandes as embalagens indicando um conteúdo de material reciclado. Isso a gente viu em diversos estandes, eu coloquei só 2 exemplos aqui. Nós mesmos, lá na Carnevale, nós estávamos operando com uma estrutura, uma formulação que apresentava um conteúdo de PCR na camada central da extrusora, também em linha, né, com essa tendência de uso de PCR nas estruturas de filmes. Esquentando esse tema aqui, não sei se você vai falar, a gente, por exemplo, a gente está vendo um monte de coisa lá, pessoal de triagem, se preparando,
o que vem de tecnologias na extrusão, especificamente de filmes, para ter uma melhor processabilidade de PCR. Posso responder na sequência? Pode. Vamos, me cobra, que eu estou abordando isso na apresentação também. Mais observações. Então, a consolidação da construção em blow film, né, em filme balão, em função de uso de PCR e barreira. São as máquinas, né? A co-extrusora é a mais adequada para você, então, processar um filme que tanto tenha PCR na incorporação do filme quanto barreira. As embalagens monomaterial. Então, nessa linha, né, a gente percebeu que vários estandes eles divulgavam, então, monomaterial, seja com barreira ou seja sem barreira, já em linha com essa regulamentação que vai entrar em vigor. Embalagens também laminadas com filme MDO, que é o Machine Direction Orientation, né, que é um filme obtido de polipropileno ou de polietileno, que ele seja, então, estirado, orientado na direção de máquina. Isso facilita, então, que a embalagem, uma embalagem laminada, por exemplo, laminada com PET ou com algum outro substrato, ela possa, então, se tornar uma embalagem laminada com monomaterial. Então, você pode ter um filme de polietileno mono-orientado, laminado com um filme de polietileno, que seria o substrato de base dessa embalagem, que tornaria ela, então, dentro desse conceito de monomaterial, tanto em PE quanto em PP. Então, a gente observou alguns exemplos de embalagem produzidas por esse processo, MDO, tanto não laminados quanto laminados. Era muito comum a gente encontrar tanto nos estandes dos fabricantes de matéria-prima, quanto também nos fabricantes, nos expositores de máquinas extrusoras de filme. Isso vai perguntar, isso mexe também em impermeabilidade ou mais em resistência mecânica, e isso vai trabalhar para ser monomaterial e também ser uma embalagem mais leve? Muito bom. Eu diria que tudo, Manuel. Então, a gente já tem monoorientado com barreira, né? Monoorientado em polietileno já construído na própria concepção, o filme sendo monoorientado e já tendo o polímero barreira na sua estrutura. Serve para redução de peso também, porque é um filme fino, né? Um filme que tem uma espessura menor, mas sem deixar de lado a grande exigência que é pela sustentação na embalagem. Basicamente, muitas das embalagens, ou a maioria, para o segmento stand-up, onde você precisa ter a embalagem, né, na vertical, ela tem uma sustentação. Então, o polietileno, né, produzido, o filme de polietileno produzido por esse processo, ele também mantém essa característica. Então, vai em todas as direções. Essa é uma pergunta interessante, porque no processo, essa questão de ter barreiras no mono-orientado é algo assim que eu percebi a partir dessa feira, né? Então, a partir dessa feira que eu observei o filme MDO sendo barreira também. Uma outra observação foi a introdução, então, da inteligência artificial no processo de extrusão. Nós vimos alguns exemplos, né, de uso de inteligência artificial no processo. Eu vou falar um pouquinho mais a respeito. Outra observação que nós fizemos é com relação à produção. Durante muitas versões da Feira K, como foi comentado aqui no início pelo Hartmann, que a reciclagem, né, passou lá, a máquina recicladora passou lá de 100, pouco mais de 100 kWh, 700 kWh. As máquinas extrusoras de filme, elas foram passando por esse processo, então chegou num patamar em extrusão balão, onde a gente observou que está em linha com o que foi na feira anterior. Então, as máquinas produzindo aí até em torno de 1.000 kWh, 800, 600 a 1.000 kWh. Então, a gente não percebeu assim um avanço tão grande nessa feira por incremento de produção. Os investimentos, as tecnologias, elas foram mais direcionadas realmente a tornar o plástico um filme sustentável. Voltando lá no monoorientar, desculpa, eu posso fazer um filme multicamada e monoorientar ele? Sim, sim. Com relação à matéria-prima, né, não dá para a gente também não abordar o aspecto matéria-prima, porque na extrusão, né, trabalha em conjunto, né, tanto a extrusora quanto o material. A gente percebeu
Os colegas da Braskem depois vão estar aí detalhando um pouco mais, mas a gente percebeu, avaliando os fabricantes de matéria-prima, que os investimentos estão voltados a produtos ligados à sustentabilidade. Nessa linha, alguns fabricantes de matéria-prima apresentando, então, produtos oriundos da reciclagem avançada. A reciclagem avançada, ela, né, retira o material a partir qualquer polímero, ele é transformado, então, em óleo de pirólise. Esse óleo de pirólise, ele entra no processo petroquímico, né, e depois, a partir desse óleo, é obtido, então, um polímero, polietileno, polipropileno e outros polímeros também. Então, a gente percebeu, né, que há uma maior atenção e investimento das petroquímicas em produtos que sejam oriundos de reciclagem avançada. Aqui eu sempre faço uma provocação. E aí, o pessoal, meus amigos da Braskem lá, a gente chama de avançada, tá? E eu sempre costumo chamar de reciclagem química, porque é avançado quando você faz o maior reaproveitamento de material. E quando você vai para uma reciclagem química, você vai perder material. Então, é só uma provocaçãozinha que a gente tem que deixar as coisas corretas, porque senão a gente começa a vender coisas que depois a gente não coloca lá na frente. Mas isso, várias empresas têm colocado isso, tá? Só uma observaçãozinha para dar uma acordada no pessoal e ter um ponto aqui. Ótimo. O grande apelo, né, e a grande importância dos materiais a partir de reciclagem avançada é que se tornam materiais virgens, né? Então, é um material que funciona como um polímero virgem, né? Então, você não tem nenhum problema aí em contato com o alimento, enfim, a performance do material, né, passa a ser a mesma de um material virgem. Percebemos também desenvolvimento e disponibilidade de grades PCR, né? Então, as petroquímicas, elas já estão, né, tanto desenvolvendo quanto oferecendo ao mercado materiais de grades PCR. A Braskem já faz isso no Brasil e a gente percebeu que outros também já estão fazendo isso lá fora. Apoio ao uso de grades em MDO, né? Então, grades específicos, grades voltados, né, à performance do processo, então, de estiramento em MDO. Eu percebi... Você tem modificação de resina para fazer a modificação? Basicamente, Manuel, os colegas podem me ajudar aqui também. Basicamente, você utiliza grades, alguns grades de portfólio, não é um grade específico para se produzir um filme MDO. É uma formulação também, onde você tem lá composição do polietileno linear, o baixa densidade e também o alta densidade. O que ocorre é que não são todos os grades que são usados em filme que são mais adequados a esse processo. Então, há um direcionamento de grades para esse processo. Então, a gente percebe, né, que, por exemplo, é muito importante, quando a gente fala em rigidez, que a densidade seja bem elevada, do alta densidade, por exemplo. Então, se você utilizar um alta que tem uma densidade um pouco mais baixa, talvez não atinja o mesmo nível de rigidez que você vai ter num grade onde a densidade dele, mesmo sendo da família de alta, ela seja bem elevada. O que faz sentido, né? Você tem automodar, você tem cada processo, tem, né? Quantos grades tem de sopro, né? Desculpa, vamos lá. Tendências. Então, a tendência é por desenvolvimento de produtos e máquinas com foco em reciclagem das embalagens, ficou claro pelas observações. O avanço em tecnologias de processamento PCR em blow film. A gente já pôde perceber, né, que os fabricantes de máquina, nós também, né, já estamos atentos a ter diferenciais na máquina, né, que eles possam, então, absorver o processamento de PCR em blow film. Eu achei muito interessante as apresentações que foram feitas anteriormente, aprendi muito aí com vocês, mas a gente sabe que o mercado de materiais reciclados, né, muitas vezes, o PCR, ele não tem toda essa tecnologia que foi apresentada aqui, né? Então, é comum quem compra uma máquina de extrusão, por exemplo, né, adquirir um PCR que tenha lá uma qualidade ou que não tenha uma tecnologia tão avançada incorporada ao seu PCR. E ele vai processar esse material, vai transformar ele num filme, né? Então, é importante que a máquina ela tenha algumas características, né? E se não for um PCR de alta qualidade, que ela possa minimizar ou eliminar, né, os efeitos que esse material possa causar ao processo, seja lá variação durante o processo,
processo de extrusão balão é um processo contínuo, então você precisa ter a continuidade das propriedades geológicas do material. A questão de géis é muito importante, nem sempre o PCR ele passa, né, toda essa tecnologia que a gente viu de filtros aqui. Então é importante, né, que o fabricante de extrusora de filme, no final produzir o filme para embalagem, que ele esteja também atento, né? Então essa é uma tendência, como eu falei, não só dos fabricantes que nós vimos lá na feira, mas também da própria Carnevale. E tendência também de filtro para nas extrusoras de filme? Sim, eu diria assim, tendência de filtro, muito importante. Avaliação de dupla rosca, vi alguma coisa também de dupla rosca incorporada à extrusão balão, né? Então, são tendências aí que a inteligência artificial, como foi comentado, né? A inteligência artificial também avaliando a variação da matéria-prima que está sendo alimentada na máquina, né? Essa questão é bem importante porque é um desafio. O uso do PCR pelas indústrias de embalagens flexíveis, né, é novo, é diferente. Já basta pelo fato de ser uma questão nova, aquele receio, né? E as questões objetivas mesmo, né? Vai ser gel, vai ser mais troca de tela. Então, a gente precisa realmente de uma parceria aí com as empresas que têm esses equipamentos para que a gente consiga juntos sobrepor esses problemas. Porque é plenamente viável fazer. Nós temos hoje lá, são 5 carnevales rodando a pleno lá, com 90%, 100% de PCR. Só que a gente aprendeu a trabalhar com isso. Então, se alguém duvida, vai lá ver e vê que funciona. Agora, é igual a trabalhar com lixo? Não é igual, é um pouco diferente. Tem alguns desafios a mais. Mas eu penso que numa parceria a gente consegue melhorar esses efeitos, como você muito bem falou, né? E para que a gente possa continuar usando plástico, né? Porque eu acho que o pior cenário é a gente voltar com papel, né? Voltar com outro material menos ecológico, inclusive, né? E nem se fala em termos de eficiência, né? Então, parabéns se vocês já estão olhando para isso e vamos trabalhar junto aí com os transformadores, que tem sido um desafio grande sobre já essas existências. Muito bem, Moisés, né? Obrigado, Moisés. É sempre bem-vinda. Eu acho que todos aqui nessa sala, e eu percebi essa preocupação na feira cá também, com a imagem do plástico, né? Inclusive o livro, eu estava dando uma olhada no livro que foi distribuído, né? Parabéns à iniciativa. Então, a informação, ela é muito importante. A gente vê que a imagem do plástico, né? Ela foi bastante prejudicada em função da informação. Então, no final, todos aqui, nós dedicamos, no meu caso, né, dediquei praticamente uma vida a esse segmento, né, do meu trabalho. Então, a nossa preocupação é mostrar realmente a viabilidade, e não só isso, né, já ficou claro para todos, né, que funciona a economia circular. Temos vários desafios aí, não é o objetivo da palestra aqui, né, da minha apresentação, mas estamos juntos nessa bandeira também, né, para levar a informação e para acrescentar a imagem do plástico. Amém? Amém. Desculpa. Utilização na Europa, né, pela tecnologia MDO, tanto em PE como PP. Então, a gente observou praticamente, né, muitas embalagens, né, com essa composição de MDO na sua estrutura. E a maior participação, então, da inteligência artificial no processo, né? Então, nós temos, como fabricante de máquina, essa preocupação também. Acreditamos que realmente será uma tendência, né? Ainda não vimos, eu esperava, talvez na Feira K, ver uma participação maior da inteligência artificial, né? Porque é o assunto do momento. Talvez isso, né, gerou em mim essa expectativa, né? Mas eu vi alguns poucos casos, né, de participação ali, mas nós cremos, né, isso já foi discutido internamente na empresa, né, que há, e não agora, né, desde antes da feira, de que vai ocorrer realmente, né, uma maior participação de inteligência artificial no processo, seja para melhoria de qualidade de filme, produção, seja para diminuição da dependência da própria mão de obra, né, no processo em si. Tá?
Isso está trazendo, a Carnevale está trazendo essas. Está investindo em inteligência artificial. Sim, inclusive é um dos tópicos aqui. Então, nós estivemos, né? Aqui é uma foto do nosso stand lá na feira. Nós estivemos, então, com uma coextrusora 5 camadas, uma extrusora, né, de 5 camadas, processando, então, PCR e também biopolímero. Nós levamos para a feira uma opção totalmente sustentável, não só pelo uso de PCR, mas também pela pegada de carbono, né? Então, em parceria com a Braskem, nós estávamos processando lá o Lime Green, né, o polietileno oriundo da cana-de-açúcar, com o PCR. Era 95% da estrutura do filme era com esses materiais, né? O que causou realmente muito impacto, porque houve um interesse muito grande, né? Eu conversei com diversos visitantes ali da feira, e falar para eles que a gente estava processando ali um material oriundo da cana-de-açúcar, para muitos foi novidade, né? Então, é algo assim que nós ficamos muito contentes, né, em mostrar que estamos acreditando, né, na sustentabilidade, na pegada de carbono, no uso de PCR, e estamos com um equipamento adequado para absorver essas opções. A máquina operando lá 800 kWh, nós chegamos no nosso tryout a trabalhar com 1.000 kWh. Na feira, a gente não tem a estrutura que nós temos lá dentro da fábrica, né, para levar a máquina ao máximo da produção. Então, mas no nosso tryout a gente chegou aí uma estrutura produzindo um filme, né, para ali a nossa proposta era um filme termoencolível, um Schirink, né, operando lá com 800 kWh. Desenvolvimento de tecnologias incrementais para processar PCR, né? Então, conversando aqui com o Moisés, a gente já adiantou aí algumas coisas. Nós temos configuração de máquina adequada para utilização de PCR, né? Então, nós temos algumas configurações diferenciadas. É muito importante quando o cliente ele adquire o equipamento e fala, olha, eu vou processar basicamente PCR. A gente comercializa a máquina para esses clientes. Então, a configuração dela é um pouco diferenciada, né, visando absorver essas variações, né, que possam ocorrer aí na matéria-prima. Construtoras também de filme adequadas a estruturas barreira. O que a gente observou na feira cá, é bom eu comentar isso, é que para atender a reciclabilidade das embalagens, o polímero barreira, a camada está ficando cada vez mais fina, cada vez menor. Então, se a gente considera que uma extrusora na coextrusora, ela vai ser responsável por alimentar uma camada mais fina, onde você tem camadas muito espessas de outros materiais, há necessidade também de uma adequação de tecnologia. Então, nós temos, né, trabalhado já nesse sentido, para incorporar cada vez menos material na camada central, né, para propiciar a reciclagem do material, né? E na linha do que é considerado monomaterial, 95% do material, né? De ser monomaterial no caso, né? Eu te interrompi um monte, mas agora estamos apertando no tempo, já levei até duro aqui. Como é que está aí? Tem mais uns 3 minutos, a gente encerra? Bom, vamos lá. Então, expertise em MDO, né? A Carnevale já produziu um equipamento, né, para monoorientação de polietileno, offline. Então, nós já temos, né, esse projeto, isso já foi colocado em prática, o equipamento que já está operando no mercado. Então, nós temos essa tecnologia, ela disponível. O que se faz no momento é aguardar, obviamente, uma demanda, né? Uma demanda por esse tipo de processo, então, no mercado. E com relação à inteligência artificial, Manuel, eu estou respondendo a sua pergunta. Hoje, todos os softwares, periféricos, sensores, né? Todo o monitoramento que a gente tem na máquina, toda a base de dados, ela já é adequada, então, para conversar com inteligência artificial. Então, sempre que a gente vai desenvolver, seja um novo fornecedor, ou seja uma sensorização de alguma parte da máquina, a gente já está atento, né, para que possa aí estar sendo utilizada também a inteligência artificial, né, algoritmos e tudo mais. Então, a nossa engenharia ela tem essa preocupação.
Concluindo, a feira, então, ela foi realizada na Europa, é a vanguarda, né, da reciclagem, então, uma maior preocupação lá com sustentabilidade. As máquinas e os sistemas para trabalhar com materiais reciclados vêm avançando, isso ficou muito claro. Um avanço em MDO impulsionado por regulamentação governamental. Então, é muito importante, né, como lá tem uma regulamentação a partir de 2030, a gente percebeu nessa feira, né, muitos exemplos aí de MDO indo nessa linha. Filme barreiras se adequando aí à reciclagem, processos e materiais. E matérias-primas com inovações voltadas à reciclagem. E, por último, né, a inteligência artificial avançando também no processo. Então, essas conclusões aqui é um resumo do que eu procurei abordar na apresentação. Excelente, bem dentro do tempo. Só para ensinar 3 dicas aí para quem quer fazer PCR, que as máquinas têm que ter preparado. Para quem quer fazer uso. Sim, então quem vai fazer PCR, que tem de tecnologia assim, que você quer levar para desenvolver? Só para guardar na cabeça das pessoas. Na verdade, Manuel, a gente já tem isso desenvolvido no nosso escopo de, né, que é a propriedade intelectual, por exemplo, de canhão e rosca, adequado aí para material reciclado, e também alguns detalhes de cabeçote, né, são importantes. Por isso que eu comentei, né, que é muito importante, na demanda pelo equipamento, olha, eu vou trabalhar a maior parte do meu material vai ser utilizado PCR, para que esses detalhes, né, eles sejam levados configuradas já para o PCR. Exatamente. Fechou. Só um adendo aqui, né? A dica é sempre optar pela máquina com o maior número de camadas possível para te ter mais versatilidade com PCR e com outros materiais, né? Essa máquina que a gente está expondo na Alemanha, que sempre é a máquina que a gente levou nas últimas feiras, é 5 camadas, né? Então, consegue jogar mais flexibilidade e reduzir o custo da matéria-prima. Mas também consegue produzir o PCR em 3 camadas. Perfeito. E até quantas camadas hoje vocês fazem? Produzindo máquinas aí para o mercado de barreira até 7 camadas. E temos projeto para 9. Tá bom. Pessoal, chegamos. Marcial, Santiago, obrigado. E vamos tirar uma foto aqui.